Então, vocês conseguiram entender o que eu sinalizei? Se alguém já teve alguma iniciação na Libras, é possível que sim. Se não, eu vou oralizar o que eu sinalizei. Eu disse: olá, tudo bem? O meu nome é Iris e eu vou ensinar a disciplina de Libras. O meu nome é Geralda Iris de Oliveira, mas eu prefiro que me chame de Iris. Por que será, né? Então, falando um pouco da minha trajetória acadêmica, eu sou professora de língua portuguesa, sou egressa da UNI, entrei na UNI em 1996 e saí em 1999. Logo após isso, eu fiz concurso público para o Estado e aí fui funcionária estadual do governo do Estado de Rondônia durante 14 anos. Nesse período, eu fiz 2 especializações, uma em língua portuguesa e a outra em Libras. E logo que eu fiz um curso básico, em 2008, fiz um curso básico de Libras, eu me interessei muito pela área e como já era funcionária estadual, não foi difícil ir trabalhar com ensino especial, no caso, alunos surdos. Trabalhei em 2 escolas estaduais. No primeiro momento eu trabalhei com EJA, ensino de jovens e adultos com surdos. Depois eu trabalhei no ensino regular, como professora de língua portuguesa para surdos. E nesse tempo, nesse período, eu fui me aprofundando nas pesquisas, nos estudos sobre a gramática da Libras. E aí ingressei no mestrado, fiz mestrado em letras também na UNI. E também no mesmo período, em 2014 e 2015, eu fiz o concurso público e fui aprovada para trabalhar no curso de Letras Libras na UNI. Já dei essa disciplina nas graduações de Libras e também ministro as disciplinas do currículo de Letras Libras. Então, acerca da língua Libras, tem algumas questões que envolvem essa língua, desconhecida ainda por muitos, que nesse início eu quero desmistificar. Mas vamos falar um pouco então do sinal da disciplina, que é interessante que vocês saibam. Esse sinal, que vocês vão ver no meu primeiro slide, ele vai se apresentar de forma parada, mas ele tem um movimento e esse sinal significa falar com as mãos. É o sinal que as pessoas utilizam para se referir a Libras, mas na verdade o significado dele é língua de sinais, tá? Falar com as mãos, língua de sinais. Esse é o sinal de língua de sinais e esse é o sinal de Libras. Então, continuando sobre o que eu comentei com vocês acerca das expressões, existem expressões que são propagadas na sociedade, no senso comum, e que elas ferem a comunidade surda. Uma delas, a primeira, é a palavra linguagem. As pessoas se referem a Libras como linguagem dos sinais, como linguagem dos surdos, e isso nos incomoda muito, porque a Libras, ela é uma língua. Ela já foi pesquisada e ela teve que provar que era língua. Então, essa expressão, linguagem dos surdos, não é correta. O correto é falarmos, referirmos a Libras como uma língua. E isso no imaginário das pessoas parece comum, né? No senso comum, parece não, é normal chamar de linguagem, mas não é. Vocês que são acadêmicos de letras já devem ter tido, no primeiro período, uma explicação de que existe a diferença entre língua e linguagem. O que vem a ser linguagem? Linguagem é toda manifestação pela qual o ser humano pode se comunicar, seja ela a dança, a pintura, a arte. E a língua é uma dessas formas de comunicação. A língua é um sistema organizado de sons ou gestos. No caso dos sons, refere-se a línguas orais auditivas. E no caso dos gestos, já se reconhece como as línguas de sinais, as línguas espaço-visuais. Por que espaço-visuais? Porque elas acontecem à frente do sinalizador. Você vê a língua. No caso das línguas orais, nós pronunciamos
e ouvimos. E no caso da Libras e das outras línguas de sinais, nós as vemos, é possível ver a língua acontecendo. A outra expressão, que também é amplamente utilizada e que temos sempre que lutar para que haja uma desmistificação disso, é a expressão surdo-mudo. Porque as pessoas surdas, elas não são mudas. Elas emitem sons, elas sorriem, elas gritam. E qualquer que seja a forma de surdez, sendo ela congênita ou adquirida, não compromete as cordas vocais. Se for realizado um trabalho com esse surdo em fonoaudiólogo, ele consegue até pronunciar as palavras. No entanto, há uma escolha por parte do surdo de sinalizar, de utilizar a língua de sinais e não de oralizar. Mas, voltando à expressão, não é correto falar surdo-mudo. O correto é surdo. Isso acontece porque em vários momentos da sociedade em que nós vivemos, existem expressões que são consideradas incorretas em determinado momento, como, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que era muito comum, se você chamasse uma pessoa de preto ou preta, era um xingamento, né? E hoje em dia, essa referência é até utilizada na classificação do IBGE, é correto. Eu, por exemplo, quero ser reconhecida como uma mulher preta. Então, da mesma forma, essa expressão um dia foi politicamente incorreta, hoje é correta. E surdo-mudo, lá atrás, na literatura a gente vê que se referiam ao surdo dessa maneira. Mas hoje não devemos mais utilizar a expressão surdo-mudo, ok? Então, por que a Libras ela tem estado tão em voga, tem sido tão difundida, tão conhecida na sociedade? Eu vou fazer uma retrospectiva histórica educacional para que vocês possam entender. Com o advento da inclusão, que começou a haver essa movimentação na década de 90, mais especificamente em 1994, houve uma conferência para se decidir as diretrizes básicas educacionais das pessoas com necessidades especiais. Essa conferência, ela aconteceu em Salamanca, na Espanha. E dessas discussões, dessa movimentação pela inclusão, surgiu um documento chamado Declaração de Salamanca. Nessa declaração, nesse documento, ficou estipulado pelos países que ali estavam presentes que a educação deveria ser para todos, que não deveria haver mais o ensino especial, pois as pessoas com essas necessidades especiais, as pessoas cegas, as pessoas surdas, as pessoas com paralisia física, as pessoas com altas habilidades, com comprometimentos mentais, deveriam estudar não mais segregadas, separadas, mas deveriam fazer parte do ensino regular, deveriam ser inseridas nas escolas para os ditos normais. E aí, por conta disso, a Libras começou a ser visualizada porque a língua e o sujeito, nós sabemos que são indissociáveis. E aí, quando o surdo foi inserido no ensino regular, com ele veio a necessidade de como os professores iriam se comunicar com aquele aluno. Em primeiro momento, aqui no Brasil, a Libras ainda estava sendo estudada, ainda estavam sendo feitas pesquisas para se entender como essa língua acontecia, e como eu acabei de falar para vocês, ela sempre foi considerada linguagem, então ela precisou quebrar muitas barreiras. E nesse momento em que o surdo foi para as escolas, também foi necessário trazer a figura do intérprete, o tradutor-intérprete. Então tudo isso girou em torno da Libras, por isso toda essa movimentação. Houve nessa época um desprestígio do ensino especial, que não sei se vocês estão acompanhando, mas como essa questão é cíclica, novamente nós temos aí o PNNE, né, que é o Plano Nacional de Educação Especial, está retornando essa questão.
porque foi observado durante todos esses anos, cerca de 30 anos, que a educação especial, nesse momento, é o melhor para o surdo, estudar em escolas bilíngues, em escolas em que eles possam ter o conforto linguístico da utilização da sua língua. Então, esse desprestígio lá, em 1990, da educação inclusiva, no caso da educação especial, perdoem, ela fez com que os surdos fossem mais vistos e com isso sua língua também. Frente a todas essas pesquisas que eu comentei, que foram realizadas sobre a Libras, para que ela fosse comprovadamente língua, que ela tivesse o status de língua natural, houve o advento também da criação da Lei de Libras. A lei, que é de 2002, de número 10.436/2002, de 24 de abril, ela trouxe a Libras como língua. No caso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, foi quem assinou essa lei, que reconhece a Libras como meio de comunicação e expressão das pessoas surdas no Brasil. E também essa lei, ela trouxe a obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de graduação, de licenciatura e nos cursos de bacharelado. Nos cursos de licenciatura, a Libras ela é obrigatória. Então, por conta disso que eu estou aqui ministrando essa disciplina. E nos cursos de bacharelado, ela é optativa. Então, ela tem duas situações para acontecer. Então, por conta da lei, logo em seguida veio o decreto 5626 de 2005, que regulamentou outras questões relacionadas a Libras. Por exemplo, a formação do tradutor-intérprete é previsto no decreto. Quantas horas esse profissional necessita para ser considerado um tradutor-intérprete? Quais instituições que vão fazer essa formação do tradutor-intérprete? Algumas sugestões de como deve ser tratada a pessoa surda, que sua língua deve ser difundida em todos os meios de comunicação. Então, logo após a lei de 10.436, número 10.436 de 2002, veio o decreto 3 anos depois. Essa lei já está em vigor há 18 anos, mas ainda percebemos que alguns órgãos estão se adaptando. É comum a gente, nos mais variados espaços da sociedade, nos hospitais, nos bancos, na própria justiça, nós não vemos os tradutores intérpretes ainda. E esse decreto, ele traz uma regulamentação de que esses profissionais devem estar presentes nesse lugar para trazer acessibilidade para as pessoas surdas. E muitas vezes não vemos ainda. São várias questões que envolvem isso, questões financeiras, enfim. E isso traz um certo prejuízo a essas pessoas. Mas, ao observarmos aí as várias lives que ocorreram com a pandemia, vocês observam que a acessibilidade até está chegando por conta da lei. É uma coisa bem lenta, mas acreditamos que isso vai ser efetivo. Então, fazendo um balanço geral dessa questão da lei de Libras e do decreto 5626, nós vemos que a lei e o decreto trouxeram maior visibilidade, fizeram com que a Libras fosse mais estudada e, com isso, os surdos tivessem maior acessibilidade e conforto linguístico. No entanto, ainda há muita luta para que em todos os espaços possa haver os tradutores intérpretes de Libras.